olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Salmo 113. Deus que não É homem pra mentir. tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Presta atenção nisso, meus irmãos. Salmo 113. A palavra, ela deixa para nós um entendimento. Precisamos entender essas coisas, porque em muitos momentos, na minha, na sua, na nossa vida, parece que não tem solução, não tem jeito, não vai mudar, não tem como que eu vou sair dessa? Como é que essas coisas vão mudar? Porque cada dia que passa está pior. Eu queria que você entendesse isso, por favor. Todo mundo achou? Acompanha comigo. Versículo 1. Aleluia! Louvai, servos de quem? Do Senhor. Louvai o nome de quem? Do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em alguns momentos na nossa vida, em algumas dificuldades que passamos, em alguns tormentos que se levanta, tudo nos obriga a não termos motivos para bendizer o nome do Senhor. Quem está entendendo? Porque o momento nos obriga a olhar só para Ele. O problema nos obriga a olhar só para Ele, não para um modo geral. As dificuldades, quando vêm, ela nos obriga a olhar só para ela. Como aquele dia, aquele discípulo, ele colocou os pés sobre as águas e começou a andar. E se ele continuasse olhando apenas para Jesus, ele tinha continuado. Mas ele olhou para aquilo que não podia acontecer. Homem nenhum tinha andado as águas. E ele olhou para aquilo e entendeu: uai, o que eu estou fazendo aqui? E afundou. Esses somos nós. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, os momentos difíceis vêm, porque estamos no mundo, estamos sobre a terra. E a Bíblia diz, Jesus Cristo falou: eu vi como um relâmpago caindo sobre a terra. Ele viu quem caindo sobre a terra? Satanás e seus demônios. Mas ele diz assim: então, já que eu vi eles caindo aqui, eis que vos dou o poder e autoridade. Só que às vezes nós estamos, isso é comigo também. Às vezes nós, em momentos difíceis, não conseguimos fazer o que Deus mandou Abraão fazer. Sai da tenda e olha para o céu. Sai de dentro dessa tenda aí, Abraão. Sai daí, você está reclamando da vida, você está achando que você não pode ser pai, você está achando que eu não vou dar um filho para você com a Sara. Sai dessa tenda aí que você vai entender qual é o meu tamanho. Porque seja uma doença como um problema financeiro, ou um problema familiar, ou uma dificuldade psicológica, emocional, elas sempre vão tentar provar para mim e para você que são maiores do que nós. Mas continua.
A recomendação é que eu e você venhamos louvar a Deus para sempre. Bendizer a Deus para sempre. Em outras palavras, olhar não o problema, mas ao todo. Qual o tamanho de Deus diante desse problema? Qual o tamanho de Deus diante dessa dificuldade que entrou na minha vida? Qual o tamanho de Deus diante desse momento difícil que eu estou passando? Mas esses sentimentos veio para Moisés quando o povo estava sem carne. Moisés pediu a morte porque ele não aguentava mais ver o povo daquele jeito. Quando eles se depararam diante do mar, Moisés ficou desesperado, clamando a Deus, desesperado, porque o povo estava gritando: tirou nós de lá para nós morrer aqui. Esse sentimento veio para Elias, quando tinha acabado de provar para todo mundo que o Senhor dos céus era o único Deus, e a rainha deu dinheiro ou ofereceu recompensa para quem entregasse a cabeça dele. Esse sentimento vem tanto para os maiores que estão com Deus, como para nós também pequenos. E o que precisamos então, pastor? Para vencer essas dificuldades, o que precisamos para vencer esses momentos difíceis? Olhar ao todo. O que Deus já fez na tua vida. E quando você olha ao todo, você não encontra motivo de parar, porque você sabe que é só mais uma luta que você vai vencer. Só mais uma. Mas quando nós estamos focados no problema, nós entendemos que daqui nós não vamos passar. Há dias que vem a angústia, o sentimento negativo. Há dias que vem a vontade de abandonar aquele projeto, aquele sonho. Aquele plano que você tem, já vem lutando por ele há muito tempo e está dando tudo errado. Há dias que a vontade é de chamar alguém e meter a mão na cara dele porque não te escuta mais, não te ouve mais. Sim ou não? Está cansado de falar com o filho, está cansado de orientar, está cansado de aconselhar. Mas a Bíblia está pedindo para mim e para você uma coisa. Volta aí, por favor, versículo 2. Bendito seja quem? O nome do Senhor. Agora, no momento difícil, na dor, na luta, no meio da tempestade, e para sempre. Eu e você temos uma alternativa infalível, temos uma arma infalível, que é olharmos para a grandeza de Deus. E continua, vamos lá. 3. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Ei, não importa em qual momento do teu dia, na tua vida, o problema levantou, apareceu, declara: bendito seja o nome do Senhor. Só que nós estamos numa guerra muito grande, igreja. Nós estamos numa guerra muito grande, e o inimigo está conseguindo infiltrar no nosso meio e nos convencer que eu estou triste, eu não tenho motivo para me cantar um hino, eu estou triste, eu não tenho motivo de ir à igreja, eu estou triste, eu não tenho motivo de abrir a Bíblia, eu estou triste, eu estou chateado. Você não está vendo que eu estou doente? Você não está vendo que eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade? Me deixa quieto, me deixa em paz. O inimigo está conseguindo nos convencer que por causa dos problemas podemos parar, podemos nos calar, parar de acreditar, parar de olhar para o ao todo. E a Bíblia diz bem claro, desde o nascimento do sol até o acaso,
Bendiga o nome do Senhor. Não importa a fase, ou o dia, ou a hora que bate algum problema na nossa vida, precisamos só entender, Deus é muito maior do que isso, então eu vou glorificá-lo, eu vou exaltá-lo. Continua. 4. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima do quê? Dos céus. Quem há semelhante ao nosso Deus? Cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ei, vem cá. Qual o tamanho do nosso problema? Se é uma dor na perna, ele é do tamanho da tua perna. Se é uma dor no estômago, ele é do tamanho do teu estômago. Se é uma enxaqueca, ele é do tamanho da tua cabeça. Se é um problema nos rins, ele é do tamanho do teu rins. Se é um vício na vida de um filho, ele é do tamanho do teu filho. Qual o tamanho do nosso problema? Ah, mas é falta de dinheiro. Então o meu problema é exatamente apenas do tamanho da minha vida, da minha necessidade. Mas qual é o tamanho de Deus? Está escrito aí. Volta aí para mim, comigo, por favor. Coloca aqui na tela para mim, Lucas, para quem está em casa assistir e acompanhar. Presta atenção, versículo 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Ei, Deus olha para baixo para falar com as estrelas. Por que elas estão faltando? Deus olha para baixo para falar com a lua e com o sol. Deus olha para baixo para ver o que está se passando nos céus. Deus é muito maior do que qualquer coisa que passamos, igreja. Só que o nosso maior problema, como eu estou dizendo com vocês aqui hoje, é não conseguirmos olharmos ao todo, mas focarmos apenas no problema. Eu passo por isso também. Olhamos para situações e achamos que não vai. Infelizmente dessa vez não vai dar certo. Infelizmente dessa vez chegou o fim. Eu não consigo mais. Só que a Bíblia está dizendo assim: o problema é do teu tamanho. Você está esquecendo que o problema é do teu tamanho. Você está esquecendo qual é o tamanho de Deus. Qual é o tamanho do Senhor. Ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na... Deus é aquele que não tem dificuldade para nos ajudar, igreja. Deus não faz esforço. Deus não precisa fazer esforço para me ajudar ou te ajudar. Ele nem soa para isso. Nem isso. Acorde Salvador aí, alguém. Eu estou vendo. Você acha que eu não estou vendo? Eu falei que eu ia falar. Todo mundo que dormiu eu vou falar agora. Principalmente você. Presta atenção, gente. Ei, pastor. Toma juízo, moço. Ó, eu e você precisamos entender que Deus não precisa se esforçar para nos ajudar. Quem já levantou desanimado de manhã cedo? Aliás, quem já acordou desanimado algum dia? Sério? É normal isso, aí. Nós somos carne, gente. É normal. É a pilha que está fraca. É dormir mais um pouco, recarrega. E aí, para a gente ir para o trabalho e vencer mais um dia, é um esforço danado, não é? Até
o corpo engrenar, aí já deu meio-dia. Aí almoça, aí fica pior. Igual o Salvador. Se o Salvador não dormir meio-dia, ó, ele estava trabalhando aqui na igreja, ó, teve um dia que ele não dormiu. Ficou aí caindo aí no meio das cadeiras aí, ó. Vamos sério. Então assim, para mim e para você, para vencer um dia, tem dia que é um esforço danado. Só que para Deus não tem esforço, igreja, em vencer a tua luta, a minha luta, o nosso dia, o nosso mês, o nosso ano. Para Deus não tem esforço Ele te socorrer e te tirar de qualquer situação que você está metido nela. Só que Ele está nos ensinando uma coisa. Volta aí no versículo 2, por favor. Ele está nos ensinando uma coisa, ó, versículo 2, ó. Bendito seja o nome do agora. Quer dizer, independente de qualquer momento e para sempre. Aí ele vai mostrar para mim e para você o quanto ele é grande, nos ajudando, nos socorrendo. Continua, vamos lá. Versículo 7. Olha o que ele tem poder para fazer, ó. Ele ergue da onde? Do pó. Quem? O desvalido. E do monturo, o necessitado. O que Deus tem poder para fazer? Mudar histórias, reverter quadros, abrir grandes portas, levantar o caído. O que Deus tem poder para fazer? Prosperar o miserável, fazer com que aquele que ninguém dava nada por ele, todo mundo olhe para ele e diga assim: nossa, como Deus é bom. Mas ele está nos ensinando que Ele é muito maior do que as nossas lutas, os nossos problemas. Ele está nos ensinando que em qualquer momento, Ele está me ensinando hoje, que em qualquer momento da nossa vida, a única coisa que é necessário a ser feita é bendizê-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, hoje, agora. Pastor, eu estou com dor, bendiga o nome do Senhor. Pastor, eu estou sem dinheiro, adore o nome do Senhor. Pastor, eu estou passando o pior momento da minha vida agora, bendiga o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele tem poder para levantar do pó o desvalido. Ai, pastor, eu estou no limite da minha vida. Eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei mais, pastor. Eu cheguei no fundo do poço. Volta para mim no versículo 7. Ele ergue da onde? Ele ergue do poço até que nem água tem nele mais. Está seco o poço. Deus é o único que pode nos tirar de qualquer situação, igreja. E você sabe o que significa pó, né? Do pó nós viemos. O pó pode ter dois significados: o começo, mas principalmente o fim. Então não importa o momento, a situação que eu e você se encontre, só precisamos olhar ao todo. Volta no versículo 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Quem há? Ei, fecha os seus olhos. Pensa naquele projeto que não está dando certo na tua vida. Pensa naquele problema que está acontecendo com você e você não sabe mais o que fazer com ele. Pensa naquela situação que você está doido para acontecer, mas parece que não vai acontecer. Pensa nela. Por favor. A Bíblia, ela está nos fazendo uma pergunta. Abra os olhos, olha aqui para mim. Quem pode
pode impedir Deus de fazer isso acontecer na tua vida? É o que a Bíblia está dizendo. Quem há semelhante ao nosso Deus? Que se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra? Quem pode impedir Deus de trabalhar na tua vida a ponto de tudo que você deseja se realizar na tua vida? Apenas eu e você mesmo. Terça-feira, eu falei com alguns que estavam aqui a respeito da nossa boca, dos nossos lábios, da nossa língua. Dos nossos lábios sai morte e vida. E o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Ei, bendiga o nome do Senhor, quer dizer, deixa sair da tua boca vida, porque ninguém se compara a Deus, ninguém iguala a Deus, ninguém é mais ou menos no tamanho de Deus. Deus é muito maior do que qualquer coisa. Então saia da tua boca a vida, e aí aonde você estiver, Ele te tira de lá. O que você estiver passando, Ele pode te ajudar. Ele ergue do pó, volta no 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril, quer dizer, Ele faz a causa impossível se tornar possível. Ele faz a mulher estéril ser mãe de família. Mas Ele está pedindo só uma coisa para mim e para você. Volta por favor, versículo 2. Ele está chamando a nossa atenção para uma coisa. Bendito seja o nome do... vírgula. Agora. E para sempre. Eu e você precisamos entender que a luta dói, a luta machuca, a luta nos causa ferimentos, o qual parece que não vai ter cura mais. A luta nos traz muitas perdas. Perdemos amigos, colegas, coisas queridas, pessoas queridas. A luta nos traz muita tristeza às vezes. Mas eu e você precisamos entender que se abrirmos a nossa boca no momento da luta, da dificuldade, do momento difícil, e em vez de falarmos uma besteira, em vez de falarmos uma coisa negativa, abrirmos a boca e declararmos a grandeza, a bondade, a misericórdia, o favor de Deus, nós temos 100% de chance de ser resgatado, em outras palavras, com vida dessa batalha. Sairmos bem dessa dificuldade. Seja lá uma doença, um momento difícil, seja lá um momento na família, mas precisamos aprender, igreja. Olha para quem está do seu lado, fala para essa pessoa assim, ó: bendito é o Senhor. Diga: bendito é o nome do Senhor. Diga: bendito é o nosso Deus. O nosso Deus. Pastor, mas eu estou sofrendo, pastor. Olha para quem está do seu lado. Diga: bendito seja para sempre o nome do Senhor. Se aprendermos a viver assim, igreja, não tem batalha que venhamos perder a guerra.
diante dela não tem batalha que venhamos ser derrotados. Por quê? Porque a única coisa que Deus quer é que você o adore, o exalte, o declare, o engrandeça. Bota no 5. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Cujo trono está onde? Na onde? Nas alturas. O trono de Deus está onde? E nós estamos aonde? Nós estamos aonde? A terra está em cima ou está embaixo? Embaixo? E é? Não é? Diz que ela está flutuando. Eu e você precisamos entender que Deus é capaz de todas as coisas, igreja. Todas as coisas. Só que a nossa falta de olharmos ao todo, a nossa falta de olharmos em geral, quem é o Senhor, nos faz limitá-lo, nos faz colocar Deus do nosso tamanho. Deus não é do nosso tamanho, igreja. Aquele diagnóstico que o médico te deu, que foi prescrito por um exame, aquele diagnóstico que alguém relatou ele a você por causa dos escritos, e o que está no exame é muito menor do que a mão de Deus, muito menor. Só que quando nós não olhamos ao todo, nós achamos que, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Agora não tem jeito, agora não tem como, agora. Agora vai ser só mais uma vitória de todas que eu já recebi. Mas precisamos entender, volta no 5. Fala em voz alta, quem é do tamanho do meu Deus? Quem é do tamanho do teu Deus? Quem é? Será que uma doença que toca no nosso corpo pode olhar de cima para baixo o que se passa nos céus e na terra? Será que um problema que tocou nos filhos, no relacionamento, na nossa vida, tem uma grandeza de olhar de cima para baixo e ver o que passa nos céus e na terra? Não! Eu queria que vocês saíssem daqui com isso no coração hoje. Deus é muito maior do que isso que eu estou passando, que eu estou enfrentando. Deus é muito maior do que aquilo que eu estou precisando. E Ele vai me surpreender, Ele vai fazer bem melhor do que eu esperava. Mas isso tem que estar dentro de nós, igreja. Isso tem que estar dentro de você. O que Ele tem poder para fazer? Volta no 7. Erguer da onde? Erguer da onde? O desvalido. Ninguém dá nada por ele ou por ela. Aí Deus põe a mão e amanhã está todo mundo observando aquela criatura. Eu e você precisamos entender isso, igreja. Eu sou prova viva disso. Prova viva. Quando Deus quer, ninguém impede, ninguém interfere, ninguém atrapalha. Quando Deus quer, igreja, presta atenção. Ele dá uma ordem, até o que era para dar errado coopera para o teu bem lá na frente. Mas é necessário eu e você entender. Maior não é as lutas que eu estou vivendo ou passando. Agora não é o meu fim. Eu fui chamado para dar fruto. Eu fui chamado para glorificar a Deus. Eu fui chamado para mostrar para todo mundo quem é Deus. Então agora é hora de eu glorificá-lo, exaltá-lo. Da minha boca tem que sair vida. Da minha boca tem que sair bênção. Da minha boca tem que sair coisas boas.
Porque quem eu sirvo, ele tem poder para levantar do pó. Ele tem poder para catar no meio dos escombros, no meio dos entulhos, no meio do monturo, quando tudo se desmorona em cima de alguém, ele vai lá, cata aquele e o levanta. Deus tem poder de fazer tudo novo de novo na nossa vida, igreja. Mas a única coisa que Ele quer de nós, versículo 2. Acompanha comigo, por favor. Bendito, o quê? Bendito seja o nome do agora e para sempre. Tá difícil? Grita bem alto. Grande é Deus. Ai, pastor, tá doendo. Declara: grande é Deus. Mas não deixa o mundo tirar isso de você. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, gente. Está muito mais rápido do que nós imaginávamos. Vou falar igual diz na minha terra. O trem desandou. O caldo entornou, igreja. O trem está preto. Tá. Por quê, pastor? Ontem eu estava rindo. Eu até mandei um vídeo para a Analice ontem, minha filha. Eu estava vendo o parto de uma boneca. Ô, rapaz. Não tem risada demais, cara. Meu Deus do céu. O parto de uma bebê reborn. E aí depois eu comecei a olhar e eu vi a mulher que foi levar no hospital a boneca para ser atendida. E aí depois na justiça, o casamento, e eles estão brigando para ver quem vai ficar com a boneca. Ô, rapaz. Meu Deus do céu, gente. Onde nós estamos parando? Onde nós vamos parar? Presta atenção. O rapazinho lá, não, porque agora eu virei um cachorro. Eu sou um cachorro. Beleza? Eu vou pegar um bicho morto bem ali, você vai ter que rolar nele. Porque não é assim que os cachorros fazem? Não rola na carniça? Então vamos pegar uma carniça ali e deixar ali para ele rolar nela. Rola agora, se ela não é um cachorro. Gente, olha onde nós estamos indo, gente. A gente ri, mas é verdade, é a realidade. Presta atenção para onde está indo a nossa geração. As pessoas estão sem noção nenhuma. Eu e você precisamos entender, meus irmãos. É hora de agarrar a Deus mais do que todos os tempos que já passaram. É hora de firmarmos na palavra. Ei, não tem problema que Deus não resolva, não tem dificuldade que Deus não dê jeito, não tem situação que Deus não nos ajude. Só precisamos olhar ao todo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui a mão poderosa do Senhor está conosco. Até aqui o Senhor veio nos conduzindo. Mas a única coisa que Ele quer: para de falar o que todo mundo está falando. Para de fazer o que todo mundo está fazendo. E faça o que está escrito. O que está mandando eu e você fazer aqui hoje? Falar bem de Deus. Fale bem de Deus. E Deus te levanta do pó, do meio do monturo. Deus faz o impossível se tornar possível. Fale bem de Deus. Engrandeça o nome dEle. Exalte o nome do Senhor. Desde agora, do momento que você está passando, para sempre. Não deixa a tua cabeça mudar. Ah, eu não tenho motivo para isso, porque só eu sei a luta que eu estou vivendo. Mas a Bíblia está falando o quanto Deus é grande para te tirar dessa luta. Ah, o Senhor está falando, mas só eu sei o que eu estou passando.
Sim, mas a Bíblia está dizendo que Deus é capaz de fazer diante de tudo que você está passando. Só precisamos aprender. Bendiga o nome do Senhor. Agradeça a Deus todo dia. Exalte a Deus todo dia. Quando estiver muito ruim, adore. Agradeça, bendiga, louve. Não fica desesperado, igreja. Grande não é as nossas necessidades. Ficamos tão preocupados com as nossas necessidades hoje em dia, que esquecemos de bendizer a Deus. Ai, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, irmão. Agradeça pelo que você tem, que Deus vai agradar de você e vai te dar mais, até o que você precisa. Mas precisamos entender. Para encerrar, versículo 9. O que Deus faz? Ele faz que a mulher estéril viva em quê? E seja alegre mãe. Feche os olhos. Põe a mão no coração. Diga: não existe causa impossível para mim diante do meu Deus. Amém? É o que a Bíblia está dizendo. Ele faz a mulher estéril ser mulher de família, mãe alegre de filhos. Então não existe causa perdida para mim, sonho que não vai se realizar, não existe projeto que não vai se concretizar, não existe coisas que Deus começou e não vai terminar. Não existe. Existe eu deixar de bendizê-lo, existe eu olhar apenas para a tempestade que eu estou dentro dela e entender que daqui eu não passo. Isso existe. Então guarda no teu coração. Deus é muito maior do que qualquer coisa que passamos, vivemos, enfrentamos nessa vida. Amém, meus irmãos? Quem é semelhante ao nosso Deus? Quem é que pode nos levantar do pó e do monturo? E por isso nós vamos orar então. Amém, meus irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. Coloca dentro de você, coloca no teu coração. O que, pastor? Deus é muito maior do que a luta que eu estou passando. Deus é muito maior do que o problema que eu estou enfrentando. Deus é muito maior do que a dificuldade que bateu na minha porta. Eu só preciso aprender uma coisa. Bendito seja o nome do... Eu preciso agradecê-lo, exaltá-lo. E o resto é Ele que faz por nós. Amém? Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu lhe apresento cada um aqui nesse lugar, o qual recebeu da parte do Senhor essa direção. Direção o qual nos faz entender que independente do momento, da dificuldade, independente do que nós estamos passando ou vivendo agora, a preocupação, o medo, independente da situação que se levantou, o Senhor está deixando bem claro a cada um de nós que grande é o Senhor, acima de todas as coisas está o Senhor. E por isso nós damos início aqui hoje a dias de oração. Eu não sei por que o Senhor colocou isso no meu coração, mas é assim que vai ser feito aqui nesse lugar.
Homens e mulheres que tomaram posse dessa palavra, que o Senhor é grande, muito grande, e pode levantar do pó o desvalido, do monturo necessitado. O Senhor é grande, muito grande, para fazer a mulher estéril ser mãe de filhos. Tomamos posse dessa palavra aqui hoje. Recebemos essa palavra sobre a nossa vida hoje, e sobre ela iniciamos essa campanha de oração. Oração o qual eu tenho certeza que o Senhor há de responder e nos conceder a grande vitória que necessitamos. Pai, eu entrego nas tuas mãos a nossa vida, eu entrego nas tuas mãos os nossos caminhos, e que seja feita a tua vontade sobre cada um de nós, porque grande é o Senhor, majestoso, magnífico, soberano é o Senhor. Eu lhe entrego e lhe agradeço desde já. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, gente. Glória a Deus. Graças a Deus.